Alegria, minha gente, a informação que você recebe aqui no Vida e Saúde pode transformar a sua vida. Tem muita gente mandando suas mensagens para cá e você também pode tirar dúvidas e mudar a partir das informações que acompanha aqui no programa com a gente. Hoje eu separei um pensamento para você de Billy Graham e ele disse certa vez o seguinte, olha que legal. Deus nos deu duas mãos, uma para receber e a outra para dar. Não somos cisternas feitas para acumular, somos feitos para compartilhar. Pensa nisso. Tem gente precisando daquela sua mão aí que foi feita para compartilhar. E tem muita gente. E não se preocupa que Deus pode suprir cada necessidade que você tiver. Assim como Ele vai suprir a necessidade de outra pessoa que vai receber aí da sua mão ajudadora. É a dica do Vida e Saúde de hoje, um pensamento para inspirar você. E eu quero começar o programa mandando um recado todo especial para o senhor Dioclésio, de Jaguari, lá no Rio Grande do Sul, que está completando hoje 70 anos. Olha, que Deus te abençoe, que te dê muito mais vida, muito mais saúde, que você possa repartir, compartilhar suas experiências com sua família que te ama tanto, com todas as pessoas que te conhecem e fica ligado aqui no Vida e Saúde nesse teu dia especial, viu, seu Dioclésio? Que Deus te abençoe. E você aí, manda sua pergunta pra gente, seu recadinho. Nosso número do WhatsApp é 12982660004. Converso agora com o Dr. Fábio Boldrini, fisioterapeuta. Tudo bem, Dr. Fábio? Tudo ótimo, Teru. E você? Tudo bem, que bom que você está aqui para nos ajudar. Você sempre nos salva, mas essa busca, esse interesse por pesquisa por dor nas costas, eu acho que você vai salvar um caminhão de gente hoje com as suas dicas. Você tem dicas aí na manga, né, pra gente? Bem, espero ajudar bastante gente aí que está sofrendo com dor nas costas. Pois é, ó. A Rafa preparou pra gente uma enquete com os nossos internautas para saber como é que eles estão, se estão com dor nas costas, se têm se preparado, se estão se preocupando com a questão da ergonomia no escritório feito em casa. Vamos ver. As tais dores nas costas estão mais presentes em nosso dia a dia do que gostaríamos, né? Mas eu fui até as nossas redes sociais e perguntei para os nossos amigos se eles também passam por isso. A Karen Runa diz o seguinte: sim, sinto dores nas costas quase todos os dias, bem na região dos ombros, afirmou ela. Realmente tem que procurar um médico, né, Karen? A Edivânia Simões também deixou a experiência dela. A minha dor é devido ao meu transtorno de ansiedade, não só nas costas, mas no corpo todo. A Gleice também tem essas dores, mas ainda não teve um diagnóstico. Tenho quando durmo de mau jeito ou varro a casa. Gleice, realmente tem que ir atrás desse diagnóstico. Como percebemos, a maioria dos nossos comentários nas redes sociais dizem que os nossos amigos passam por isso também. A Bi Torres diz assim: tenho dores após dirigir muito meu carro. Vai das costas e irradia para o braço. Só remédio me tira. Ixi, Bi Torres, realmente deve ser bem chata essa dor, né? A Andréa Souza acredita que as dores são resultado de uma vida sedentária. Isso realmente pode afetar. A Naira já sofre dessas dores porque tem artrose. Naira, precisa se cuidar para ajudar a diminuir essas dores. O Fábio Ramos diz o seguinte: às vezes sinto, se eu fizer alguma coisa mais pesada, aí já começo a sentir. Isso é normal? É isso que nós vamos descobrir agora, Fábio. É isso mesmo que a gente descobre agora. E eu quero que você pense aí que as suas dores nas costas, será que pioraram depois que você começou a trabalhar em casa? Ou você já de repente vinha ali usando um analgésico, dando uma mascarada em algum incômodo que já sentia? Doutor Fábio, nossa coluna é forte, é frágil? E se é frágil, se é forte, por que tem tanta gente reclamando de dor nas costas? Olha, antes de começar, já várias frases aí, depoimentos super pertinentes, é a realidade da população, são perguntas frequentes e que realmente trazem para a gente a justificativa, né, de muitos desconfortos que acontecem na região da coluna. Mas voltando para a sua pergunta, a coluna, gente, ela é extremamente forte, tá?
muita gente acha, a minha coluna é frágil, eu não posso pegar peso, eu tenho que tomar muito cuidado para fazer algum tipo de atividade. Na verdade, se você já está tomando esse tipo de cuidado, precisa saber se isso é um medo de realizar esse movimento, e aí nós chamamos de cinesiofobia, tá? Que é uma fobia a fazer movimento, porque isso já há uma conexão com a dor, mesmo sem ter dor. Então, se já há um processo de lesão, também isso pode, de certa forma, alterar a coluna, tá? Mas a coluna, ela foi feita, a constituição da coluna é realmente para suporte, né, dessa carga da cabeça, de toda a força da gravidade que passa pela cervical, vai para o dorso, depois para a lombar. Então, a coluna, pessoal, ela é forte, ela precisa ser estimulada para que a gente tenha alguns componentes que favoreçam uma atividade sem desconforto, uma atividade um pouco mais saudável, tá? Tá. Agora eu quero saber o seguinte, doutor Fábio. Existem vários motivos que podem causar a dor na coluna. E alguns desses motivos a gente consegue perceber de imediato. Teve gente que falou, olha, eu sinto dor na coluna que irradia para o meu braço após dirigir muito tempo. Mas existem alguns fatores que a gente não percebe, que não são tão pontuais assim, porque o nosso corpo vai mudando, o nosso estilo de vida vai mudando aos poucos, e a gente tem como reflexo disso dor nas costas, sem, no entanto, associar essas mudanças, como, por exemplo, que a gente vai comentar aqui agora, a obesidade, que podem gerar dor nas costas. Fala um pouquinho pra gente de algum desses fatores que causam dor nas costas. Vou começar com a obesidade, que foi o que eu citei primeiro aqui, que pode sim dar dor nas costas, certo? Perfeito, é isso mesmo. As pessoas precisam entender que, às vezes, elas querem descobrir o porquê eu tenho dor nas costas, por um único motivo específico? Não necessariamente. Então, existem vários fatores que, de forma muitas vezes associadas, é o que desencadeiam, né, ou geram esses episódios de dor lombar, dor cervical e assim por diante. Por exemplo, pessoas que usam demais a musculatura, que contraturam a musculatura, ou seja, ficam muito tensas, é natural que apareçam pontos de tensão e gerem desconforto. Mas isso muitas vezes está associado até com um depoimento aí, com uma pessoa ansiosa. Ou seja, eu tenho o comportamento, né, a ansiedade, quadros depressivos. Então, a questão psíquica, ela faz muito sentido para esse desconforto. Existem as dores psicossomáticas, mas a gente precisa tomar cuidado porque às vezes a gente quer provar que, não, é isso que me causa dor. Não, é uma situação multifatorial, né? Então, a obesidade, como você disse, o excesso de peso, isso, gente, está conectado com o sedentarismo, né? Vamos colocar aqui, sedentarismo tem muito a ver. Agora, alguns fatores são mais óbvios que outros. Sedentarismo, obesidade, está meio óbvio até. Sim. Também o condicionamento físico, que é ali meio casado com o sedentarismo, certo? Exato. E aí dentro disso, Teru, então o sedentarismo. Bom, eu sou menos flexível, eu fico mais fraco, eu tenho menos mobilidade. Tudo isso é um ciclo, né? Na verdade, faz parte aí de uma prática de exercício regular, que faz conexão com o indivíduo que muitas vezes está obeso, porque não faz essa prática, com alguém que não tem tempo, teoricamente, de fazer as atividades, uma pessoa que trabalha no escritório, por exemplo, agora nesse período, ou no escritório ou em casa. Então, tudo isso casa, né? A gente tem fatores também posturais, então, má postura. Legal. Nós temos outros fatores, então, como a gente disse, psíquicos, nós temos fatores... A atividade física vigorosa, o excesso de atividade também pode dar dor nas costas. Sim, o excesso, a sobrecarga, né, como um todo. Mas por que acontece a sobrecarga? Às vezes a gente fica muito em dúvida se é o peso em si que eu carrego, mas a gente esquece que, na verdade, eu teria condição de fazer isso. É porque eu não tenho força suficiente para desempenhar essa atividade. Condicionamento está comprometido. Exato, tudo acaba se conectando, né? Por isso que há uma influência, inclusive genética, tá? Tem esse papel. Uma influência que não é controlável, mas vamos lá, não dá para sempre justificar por questões genéticas, né? Então, eu posso ter uma doença, por exemplo, um hipotiroidismo. Isso deixa a pessoa um pouquinho mais lentificada, né, nas atividades, fica um pouco mais sonolenta.
se eu não tiver uma prática regular de atividade física, dificilmente eu vou conseguir competir com esse metabolismo que é mais lento, e aí há uma tendência mesmo a que essas coisas aconteçam. Então, é um componente multifatorial, não tem um único motivo para o desenvolvimento da dor nas costas. Tá. Você, pensando, né, na atividade física vigorosa, no condicionamento físico errado, o histórico da lesão também é um fator importante aqui, né? A gente resolve, às vezes, com um fisioterapeuta ou com uma cirurgia, mas podem ficar algumas sequelas. Sim. E, inclusive, pós-lesão, né, existem lesões próximas que podem desencadear um desarranjo. Vou dar um exemplo, o quadril. Se eu tiver uma disfunção do quadril, o quadril tem uma íntima relação e conexão com a região das costas, da região lombar. Então, essa disfunção acontecendo em um segmento, uma lesão, por exemplo, pode desencadear um prejuízo próximo, ou seja, eu desenvolver um quadro doloroso nessa região por uma desarmonia de todo o complexo. Por isso que a gente precisa olhar o indivíduo como um todo. Tá? Se eu entender que eu preciso de um sistema funcionando, de uma harmonia de tudo isso, fica mais fácil a gente conseguir atuar e não simplesmente, eu tenho dor, tomo um remédio. Tá. Isso é um fármaco, é algo pontual. Isso não necessariamente vai resolver o problema, a raiz, né, a causa da lesão. Agora, eu reservei um último fator aqui que pouca gente faz associação desse fator com a dor nas costas. Tabagismo. Explica pra gente o que isso tem a ver com dor nas costas, doutor Fábio. Então, dentro dos estudos, nós temos diversos fatores para desencadear a dor nas costas. Aí que é o ponto. A gente não pode criar uma relação que o tabagista sempre terá dor nas costas, tá? Então, nós sabemos que há uma disfunção, por exemplo, no tabagista, há uma disfunção vascular, né? Então, esse vaso, ele tem uma capacidade de bombeamento diferente, a própria irrigação tecidual, né? Então, há uma desarmonia justamente nesse aspecto, nesses indivíduos. Mas não podemos fazer a conexão apenas que todo mundo que fuma desencadeia dor nas costas, tá? Isso é dentro de um complexo, dentro de um conjunto de fatores. Então, dentro da literatura científica, o que acontece? A gente busca, dentro desse cenário científico, todas as possíveis causas para a dor nas costas. E um dos públicos, de certa forma, que pode também sofrer um pouco mais é o tabagista, tá? Mas tem que ficar claro que, por exemplo, não é todo obeso que tem dor nas costas. Verdade. Não é todo mundo que não pratica atividade física que tem dor nas costas. A gente não pode afirmar com 100% de certeza que esse fator é único e exclusivo desencadeante da dor nas costas. Ele faz parte de todo um conjunto que, de certa forma, causa uma desarmonia. Até porque, né, doutor, o nosso corpo acaba se adaptando até a algumas práticas ruins para sobreviver. Agora é o seguinte, chegou aqui uma pergunta de uma telespectadora que, de repente, vai nos ajudar a seguir em frente aqui, que é a Isabel de Salvador. Ela disse que sente dor nas costas quando fica em pé lavando louças. Isso é normal, doutor Fábio? Ela pergunta. Vamos lá. Tem alguns pontos que podem favorecer, né, o aparecimento de um desconforto ou minimizar. Por exemplo, uma pia muito baixa para uma pessoa muito alta, eu vou dar o exemplo de mim, quando eu vou lavar a louça. Eu tenho 1,90. A minha pia é uma pia num tamanho normal. Então, eu preciso ficar muito fletido, abaixado, para conseguir lavar a louça. Essa postura exige de certas musculaturas, e nessa posição, muito. Então, muitas vezes, terá dor, mas é um sinal, não é uma lesão em si. Então, a gente precisa ver o quanto tempo ela fica lavando louça, porque pode ser um excesso de atividade, qual é a posição que ela faz isso, se a pia é muito baixa e ela é muito alta, se ela usa um apoio, por exemplo, nos pés para ir intercalando, para deixar a coluna melhor posicionada. Assim, né? Então, exato. Essas estratégias minimizam o desconforto, mas assim, se eu for lavar louça 2 horas direto, qualquer pessoa terá desconforto. Dificilmente não terá, porque a mecânica não ajuda, né? O corpo ele não está adaptado para fazer essa atividade por esse período. Agora, se ela se preparar para isso, então melhorando o tamanho da pia, intercalando o pé, tendo um pouco mais de força, sendo mais flexível, provavelmente esse estímulo vai ser menos desagradável para ela.
Com certeza. Agora, normal não é, porque o nosso corpo foi feito para ser usado, a gente precisa usar do jeito certo. E a gente preparou aqui algumas situações que a gente pode usar uma má postura ou a postura ideal. Eu queria que o Dr. Fábio comentasse para a gente aqui. Vamos lá, a primeira situação seria aqui, Dr. Fábio, talvez levantar peso, vamos ver. Olha aí, levantar uma caixa pesada do som, qualquer objeto. Criança, né? Agora que a gente está mais com as crianças, tem o jeito certo e o jeito errado. Legal. Primeiro ponto, quando a gente for falar de postura, todo mundo fala a postura correta. Pessoal, não existe a postura correta, existe a postura ideal, porque a postura ideal é aquela que melhor se adapta a você, é algo individual. Então, eu posso fazer um movimento, por exemplo, essa postura ideal, com algumas variações. A Teru, ela pode fazer de uma outra forma. Vocês que estão em casa, também de uma outra forma, tá? Por quê? Não existe uma postura correta. Se tivesse o correto, eu teria uma mecânica perfeita para copiar e eu não teria dor. E, na verdade, isso não existe, tá? Então, precisa ser feito de uma forma harmônica. Então, preservando as angulações, como a gente tem aí na imagem, porque mecanicamente favorece eu conseguir pegar um objeto de uma forma mais fácil e usando menos esforço. Então, provavelmente a gente tem uma situação de menos risco. É por isso que a gente coloca sempre essas posições diferentes, justamente para, mecanicamente, pensando no corpo, conseguir executar de uma forma mais fácil com menos sobrecarga. No primeiro exemplo aí, doutor Fábio, a gente percebe uma coluna arcada que, de repente, ela está arcando com todo o peso desse objeto sendo levantado. Na segunda, não sei se dá para mostrar aqui, gente, na segunda imagem, a gente percebe que talvez o peso ou a carga está distribuída entre braços, pernas, quadril e um pouquinho na coluna, que também está no ângulo reto. Olha que interessante, ela não está arqueada, ela está no ângulo reto, né? Vamos para a próxima imagem? Exatamente isso, essa mecânica. Pode falar. A próxima imagem, também a gente vai mostrar, vai aparecer uma coluna também arqueada e também uma postura ideal que, olha, fica em ângulo reto também. Exato. É a mesma ideia, Teru, que você comentou. Então, na primeira postura, a gente tem um arqueamento, né, fica mais fletido, há uma projeção da cervical, né, do pescoço lá para frente. Tudo isso acaba gerando um excesso de tensão na região do pescoço. Inclusive, o telespectador falou ali naquela pergunta, né, que tinha, acho que dor, não sei se é quando dirigia, mas sentia dor irradiada para o braço. Muitas vezes isso de tanta tensão na região da cervical e do pescoço, gente. Por essas posturas, né? Por não usar da forma ideal. Então, na segunda imagem, nós temos uma postura mais harmônica, mais alinhada. Isso gera menos sobrecarga. Então, é 90 graus de joelho, 90 de tronco, né? Bem apoiadinha a região lombar, a cabeça um pouco mais posterior para fazer um bom alinhamento com a região do computador, quando estiver trabalhando, por exemplo, em casa, no escritório. Então, essa é uma posição mais ergonômica, né? Há menos sobrecarga durante com o uso dessa postura ideal. E eu queria demorar um pouquinho mais nessa imagem, doutor Fábio, porque no trabalho, talvez a gente já tinha tudo adaptado, né? O computador na altura certa dos olhos, descanso, de repente, pro braço, aquele descanso para os pés. Nessa imagem aí, talvez reflete o que muitos de nós estamos enfrentando em casa, que a gente está fazendo o home office na mesa de jantar aí. Afastou, separou um pedacinho aí da mesa para fazer ali. Então, olha, vai usar um livro para, de repente, subir esse monitor, vai, de repente, colocar uma almofada aqui para apoiar essa lombar. Então, a gente precisa tentar, né? Agora, é o seguinte, tem mais uma imagem, doutor, que eu queria que você comentasse para a gente, que ela mostra uma postura de uma pessoa olhando o celular, que eu acho que é a atividade que mais nós fazemos hoje em dia. Tô aqui, olha, aqui a gente tem esse arco aqui, pescoço está para frente, inclinado e a coluna aqui. E a gente percebe que o quadril também está numa postura, ele fica para frente, né? Certo. Vamos lá. O problema aí não é o celular, é como a gente está usando o celular. Exatamente. Né? Então, pessoal, dá para mexer no celular, dá para trabalhar com o celular, assim como dá para trabalhar. O problema não é nunca o computador, o trabalho é como eu estou de frente para o computador. Então, nessa primeira imagem, como a Teru disse, geralmente nessas situações que a gente está mexendo no celular, né, fazendo essas atividades do dia a dia, eu relaxo o corpo, eu fico literalmente largado nessa posição. Então, eu não tenho atividade do músculo, né, para me proteger e para me deixar estável. Eu gero uma série de sobrecargas, tá, de desarranjos posturais. E é isso que acaba
com o tempo, desencadeando desconforto, tá? Então, na posição 2, nós temos aí o indivíduo já mais alinhado. Então, o que o pessoal recomenda muitas vezes? Vou mexer no celular, eu posso ficar sentado, porque eu consigo projetar o celular mais na minha frente para conseguir mexer, e eu não preciso fletir a cervical, não preciso enrolar os ombros e o meu tronco, eu posso mexer nele deitado. Pessoal, mexe um pouco, deixa o celular de lado, faz as atividades do dia a dia. São questões de adaptações, né? O mundo trouxe isso para a gente e a gente precisa absorver e aproveitar da melhor maneira, né? Legal. Então, a tecnologia é importante, mas vamos tirar um pouco da tecnologia e vamos voltar ao que se fazia antes, que é caminhar, fazer atividades ao ar livre, sair um pouco, né, dessa bolha pura tecnologia para a gente poder ter uma vida um pouco mais saudável e com menos desconfortos. Legal, boa essa dica. A gente tem mais um exemplo aqui de postura errada e postura ideal, doutor Fábio. Na hora de deitar, olha aí, essa pessoa está realmente reta nas duas opções, só que ela tem apoio em uma delas. Perfeito. Pessoal, na hora de dormir, também tem bastante estudo, viu, Teru, falando sobre isso, sobre a postura, enfim, a postura ideal, a que gera menos desconforto. Aquela postura que você, quando dorme, se ela for confortável para você, é uma postura ideal, tá? O que a gente considera ideal junto, né, para deixar o mais harmônico possível? Que a coluna ela tenha todas as angulações preservadas, ou seja, se eu deito no chão e eu vejo que a minha lombar fica super descolada, parece que tem um buraco ali embaixo na minha lombar, é sinal que eu tenho uma alteração postural chamada de hiperlordose, aquela curvatura mais acentuada. Então eu preciso, se eu quiser dormir de barriga para cima, por exemplo, eu preciso colocar algum apoio para isso se tornar mais confortável. Se eu tenho muita dor na cervical, não adianta eu usar um travesseiro muito baixo ou muito alto, porque isso vai alterar a posição. Então eu tenho que deitar no travesseiro e me sentir confortável, tá? A mesma forma quando eu deito de lado. Então, sempre evitar posições que fogem da harmonia. Então, gente, alguém anda com a cervical assim de lado? Ninguém anda. Então, eu não preciso dormir desse jeito, porque isso foge do natural. Tá. Eu acabo demandando muita força de músculos que não estão preparados para fazer essa função específica. Então, quanto mais arranjadinho, mais alinhado e com esses apoios, né, menos sobrecarga a gente acaba tendo. Legal. A gente tem uma última interação aqui para você, doutor Fábio. Quero te mostrar justamente sobre isso, sobre postura de dormir. A nossa telespectadora, pode colocar na tela, vamos ver. Acorda todos os dias com dores nas costas e pode estar perguntando se é falta de alongamento, de exercício. Josiane Teles, de Fortaleza. E aí, fica difícil falar daqui de longe. Difícil. Como a gente disse, né, tem vários fatores que podem desencadear esse desconforto. Se eu pudesse dar uma dica para ela e para todo mundo que está assistindo, a coluna foi feita para ser movimentada, tá? Nenhuma coluna foi feita para ficar parada na frente do computador, fazendo essas atividades. Então, se você tem um tipo de trabalho muito estático, sempre que possível, levante, se movimente, circule, oxigene os tecidos, deixe essa musculatura o mais ativa possível. Então, sessões de alongamento são super importantes. Legal. Sessões de fortalecimento são fundamentais. Exercício regular, caminhadas, tudo que te dê prazer e que traga ao seu corpo estímulos musculares, né, de flexibilidade, força, de consciência, de mobilidade. Tudo isso traz para você uma vantagem. Eu tenho certeza absoluta que se você incluir isso na sua vida, você terá um risco muito, muito menor de ter algum desconforto nessa região, seja na cervical, na lombar ou na região do dorso. Tá certo. Muito obrigada, doutor Fábio. Conversamos aqui com o Fábio Boldrini, fisioterapeuta. E olha, a gente é tão obediente às dicas que ele deu pra gente que no próximo bloco vai ter Acerte o Passo. Ou seja, todo mundo vai poder fazer um exercíciozinho assim de leve, sem machucar a coluna, para de repente começar a quebrar um pouquinho dessa monotonia, sedentarismo, tá? E é o seguinte, já prepara aí o cantinho da sua sala porque você vai fazer com a gente. Também vamos ter receita de biscoito delícia para você aqui no Vida e Saúde. Sai daí não, que a gente já volta.